Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje nós vamos procurar responder a indagação que é muito recorrente em nosso meio educacional. Qual o lugar da linguagem escrita na educação infantil? Para que a gente possa estar respondendo essa indagação, é fundamental que façamos uma análise sobre o sentido de lugar. E nesse contexto, a gente traz duas questões para estarmos pensando. O lugar enquanto um espaço ocupado e o lugar enquanto pertencimento. A palavra lugar, que nos traz a ideia de locus, nos faz pensar no termo, significando o espaço ocupado, a localidade e posição. Então, o lugar, enquanto um espaço ocupado, ele traz essa ideia de locus. Então, nesse sentido, a gente fica pensando qual é o lugar da alfabetização, da linguagem escrita na educação infantil. Quer dizer, no locus da educação infantil. Nesse locus da educação infantil, tem espaço para a alfabetização? Tem espaço para pensarmos a linguagem escrita? Essa é uma questão importante para a gente estar trazendo logo de início. Podemos trazer também o lugar, complementando essa ideia de um espaço ocupado, que pode também se referir à oportunidade, ensejo e vez. E aí, pensando lugar enquanto locus do sujeito que o constrói. Lugar, um espaço construído por alguém. Nesse espaço construído por alguém, existem relações, de pessoas, de crianças, de sujeitos com o mundo e o coletivo social. Então, pensando o locus da educação infantil, um espaço ocupado por pessoas, pela comunidade escolar e, em especial, pelas crianças, que são produtoras de conhecimento, que produzem histórias, e se relacionam nesse tempo e espaço, trazendo para esse locus as suas práticas sociais e culturais. É um locus onde relacionamentos entre crianças, entre os sujeitos que estão naquele tempo e espaço, naquele espaço ocupado, que vai revelar esse coletivo social, vai revelar esse mundo educacional, porque a educação infantil é um espaço educacional. Essa questão é fundamental para a gente estar pensando o sentido de lugar nessa dimensão de um espaço ocupado. Agora, o sentido de lugar na dimensão de pertencimento também é importante para que a gente possa fazer a interlocução entre o sentido de pertencimento e de espaço ocupado. Pertencimento a gente traz como o ato ou efeito de pertencer, de fazer parte, ou de ser relativo a alguma coisa. E aí, nesse caso, se a gente para pensar, o sentimento de pertencimento parece ser algo inerente aos seres humanos. Estamos sempre procurando fazer parte de algo e essa busca é refletida nas relações que concretizamos. Se a busca pelo pertencimento, desse sentimento de pertencimento, é própria do ser humano e aquele espaço ocupado por nós no locus da educação infantil nos pertence. Nós precisamos nos sentir parte daquele espaço. E enquanto sujeitos, produtores de histórias, produtores de conhecimentos, inseridas num tempo-espaço em que as práticas de leituras e de produções de textos
né, se fazem presentes, ter a leitura e a escrita, a linguagem escrita, né, pertencente ao mesmo. Pensando nessa linguagem escrita enquanto algo que faz parte da vida daqueles sujeitos que ali estão inseridos. Sendo assim, nós podemos trazer o sentido de lugar enquanto espaço-tempo na e da educação infantil. Esse espaço-tempo na educação infantil, pensando naquele lugar, e da educação infantil, pensando no pertencimento. Então, referente ao espaço, né, o espaço físico, aquele locus onde estamos inseridos, e no sentido de pertencimento. Nessa lógica, podemos trazer a linguagem escrita pertencente a um lugar que lhe é de direito. Aquele espaço da e na educação infantil tem sujeitos de direitos. Dentre os diferentes, né, direitos, podemos salientar a linguagem escrita. Então, por isso a gente enfatiza aqui linguagem escrita pertence a um lugar que lhe é de direito. Essa ideia de pertencimento é muito importante para que a gente possa ir qualificando a proposta nesse locus, né, educacional. Esse lugar nos pertence e por isso podemos interferir. A ideia de pertencimento nos possibilita interferir em algumas situações. Então, nós, enquanto profissionais da educação infantil, né, corresponsáveis pelo processo, né, de apropriação dos diferentes conhecimentos científicos, porque os conhecimentos científicos são próprios de uma instituição educacional. E sendo a alfabetização um dos conhecimentos científicos, nesse lugar educacional, né, nós estamos falando de educação infantil, é um espaço educacional, então esse lugar nos pertence enquanto sujeitos de direitos e a alfabetização enquanto conhecimento científico pertence a esse lugar pela sua característica, como nós falamos, de conhecimento científico. O sentido de lugar, nessa lógica que a gente discutiu, nos indica e nos exige estar repensando a concepção de criança e de educação infantil, o conceito de conhecimento, de aprendizagem e desenvolvimento, de apropriação, produção e objetivação, o sentido de situações de ensino-aprendizagem e o conceito de linguagem oral e escrita. Dentre diferentes questões que a gente precisa considerar, selecionamos essas aqui como as mais pertinentes para essa discussão. Infâncias, no sentido de estarmos discutindo tempo e espaço de ser criança, e crianças enquanto sujeitos de direitos. E aí a BNCC ela retoma a definição de criança proposta pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, DCNEI, né, de 2009, em seu artigo 4º, que diz o quê? Quem é a criança? É um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Esse é um conceito muito importante para a gente poder estar delineando esse tempo e espaço de ser criança. É um tempo e espaço, né, de construção das identidades, de brincar, de fantasiar, de externar os desejos,
de aprender coisas, de observar, de experimentar, de falar, de questionar, de construir, né, de criar, de produzir conhecimentos. Então, isso aqui é muito importante. A gente está pensando nesse locus, né, nesse lugar chamado educação infantil. E nesse lugar se produz conhecimentos. E os conhecimentos produzidos na educação infantil, que nós tratamos como um conhecimento científico, porque exige sistematização, atenção deliberada, né, disciplina, no sentido de sintonia, não é disciplina no sentido de todo mundo ficar quietinho, sentadinho na cadeira, mas disciplina no sentido de sintonia, de se debruçar sobre aquele conhecimento e procurar, né, se apropriar dos mesmos por meio de diferentes situações de aprendizagem significativas. E esse lugar, né, que é um lugar de conhecimento científico, precisa interagir com os conhecimentos cotidianos, que fazem parte desse lugar também, mas que são próprios da comunidade escolar como um todo, que são aqueles conhecimentos produzidos no cotidiano daquela comunidade escolar. Lá no locus da família, no locus da comunidade, aqueles conhecimentos que nós produzimos no nosso dia a dia, que também podemos chamar de práticas sociais e culturais. E aqui, nesse sentido, a gente pode estar incluindo as práticas sociais e culturais infantis. O lugar da e na educação infantil, em relação aos conhecimentos, é trazer a interlocução desse conhecimento científico com o conhecimento cotidiano. O conhecimento cotidiano, conforme eu falei, que são as práticas sociais e culturais infantis, nós poderíamos destacar como sendo aquele conhecimento que é ponto de partida e de chegada no processo de ensino-aprendizagem. É ponto de partida porque o lugar onde ele foi produzido, onde ele está sendo construído, é a comunidade escolar. E nós precisamos ir ao encontro das reais necessidades da comunidade. E aí as reais necessidades da comunidade implicam em estar pensando qual é a real necessidade daquelas crianças. Então é ponto de partida, porque nós precisamos dialogar com essas vivências, com essas experiências cotidianas das crianças. E é também ponto de chegada porque chegando dentro do locus da educação infantil, que é um lugar de produção, apropriação, né, e produção de conhecimento científico, esses conhecimentos, dialogando aqui com os conhecimentos científicos, precisam retornar para o cotidiano daquelas crianças na sua comunidade escolar de uma forma mais crítica, de modo que as crianças possam estar fazendo uso desses conhecimentos em seu dia a dia com consciência crítica. Como nós falamos, os conhecimentos científicos requer sistematização dos conhecimentos produzidos ao longo da história por meio de situações didáticas pedagógicas. E aí, nesse sentido, considerando que os conhecimentos da alfabetização são conhecimentos científicos, nós poderíamos destacar que os mesmos precisam ser ensinados por meio de metodologias didáticas pedagógicas que levem em consideração as reais necessidades das crianças. Considerando tais questões nessa interlocução que estamos fazendo entre conhecimento cotidiano e conhecimento científico, e pensando os conhecimentos da alfabetização enquanto conhecimentos científicos, a linguagem escrita tem lugar na educação infantil? Outra questão que a gente destacou, que nós vamos falar agora, é a aprendizagem e desenvolvimento. E pensar a aprendizagem e desenvolvimento para que a gente possa discutir, né, o lugar da mesma no locus da educação infantil, é fundamental que a gente faça uma análise entre o sentido de zona de desenvolvimento proximal e nível de desenvolvimento real e potencial.
A aprendizagem e o desenvolvimento, a gente trabalha no sentido de que a criança se desenvolve à medida que ela aprende, à medida que ela vai se apropriando dos diferentes conceitos e conhecimentos, ela vai se desenvolvendo e nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento, ela vai buscando novas aprendizagens, né? Vai buscando se apropriar de novos conceitos, de novos conhecimentos. Então, ao aprender algo novo, a criança se desenvolve. Esse é um conceito fundamental nesse processo. E ao se desenvolver, a criança tem necessidade de novas aprendizagens. E desse modo, o processo de aprendizagem se torna contínuo e necessário para um pleno desenvolvimento. Pensando essa questão da aprendizagem e desenvolvimento, nós poderíamos salientar que a linguagem escrita nessa dimensão tem lugar na educação infantil? E aí, o que seria o nível de desenvolvimento real? Para a gente responder essa pergunta, né? Nível de desenvolvimento real é o que as crianças já sabem resolver sozinhas. Então, o que as crianças já sabem sobre a linguagem escrita? Crianças que interagem com o mundo letrado. E o que é nível de desenvolvimento potencial? É o que as crianças ainda não conseguem resolver sozinhas, mas sabem com a ajuda de alguém. As crianças já estão no processo, né, de compreensão de determinados conceitos, mas elas ainda não conseguem chegar a uma resposta sozinha. E a zona de desenvolvimento proximal está justamente nesse entrelugar, né? Vamos dizer assim, entre o nível de desenvolvimento real e potencial. Por isso que a gente fala zona de desenvolvimento proximal. Esse é um conceito que Vygotsky traz e que a gente entende que é muito importante considerar nessa discussão que a gente está fazendo. Então, com base no nível de desenvolvimento real e no nível de desenvolvimento potencial, encontraremos o sentido da zona de desenvolvimento proximal. E nesse foco, organizaremos as situações de ensino-aprendizagem, buscando, né, ênfase, né, no nível de desenvolvimento potencial. Por quê? O nível de desenvolvimento real significa que as crianças já sabem. Se elas já sabem resolver uma questão, eu não preciso ficar realizando atividades sobre aquela situação. Agora, o nível de desenvolvimento potencial indica que ela ainda não sabe chegar a uma resposta sozinha, mas consegue com a mediação de alguém mais experiente. A gente diria que ela já está quase aprendendo. É esse quase aprendendo que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, as atividades, os questionamentos, as provocações, as mediações que nós vamos fazer, precisa ter esse foco. Então, eu preciso estar entendendo a quantas anda a zona de desenvolvimento proximal das crianças, pela análise do seu nível de desenvolvimento real e potencial. Considerando tais questões e pensando naquelas crianças que estão lá no locus da educação infantil, né, que em relação à linguagem escrita me apresentam conceitos, me apresentam questionamentos, me apresentam necessidades peculiares àquele tempo e espaço, nós poderíamos dizer que a linguagem escrita tem lugar na educação infantil? Continuando mais um pouco, em relação ao ensino-aprendizagem. Pensar o ensino-aprendizagem é pensar na apropriação, produção e objetivação dos conhecimentos. Pensar em como a criança aprende, pensar que as crianças produzem conhecimento e pensar que elas levam conhecimentos para dentro da escola, para dentro da educação infantil. E que aquele conhecimento que ela se apropriou,
ela também vai objetivar no seu cotidiano, ela vai utilizá-lo no seu cotidiano. E aí, nesse processo de apropriação e objetivação, ela vai produzindo novos conhecimentos. Porque quando ela externa os conhecimentos, ela está objetivando o que aprendeu, e aí, nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento, ela vai construindo novos conhecimentos. E nessa construção, ela vai produzindo novos conceitos, novas ideias. Para que essa interlocução entre apropriação, produção e objetivação de conhecimentos possa acontecer de uma forma significativa, nós precisamos pensar nas situações de ensino-aprendizagem também significativo. E as situações de ensino-aprendizagem, na nossa discussão, no modo como nós entendemos, seriam aquelas atividades que são utilizadas no cotidiano das práticas didáticas pedagógicas. A gente chama de situações de ensino-aprendizagem, porque precisam ser situações problematizadoras. Nesse processo de apropriação, produção e objetivação de conhecimentos, nós destacaríamos a organização do trabalho pedagógico de modo que as crianças consigam se apropriar dos conhecimentos por meio de produções de conceitos. E nesse processo, as crianças vão objetivando os conhecimentos produzidos e apropriados de forma crítica. Então, a gente fala de situações de ensino-aprendizagem porque ela rompe com aquela ideia de atividade mecânica, em que eu ofereço para a criança estar fazendo de forma mecânica, mas uma situação que provoca uma consciência crítica. Quer dizer, essas situações de ensino-aprendizagem precisam ser significativas, tanto do ponto de vista das reais necessidades cognitivas, como dos seus interesses infantis. E aí, nesse sentido, nós estamos falando de atividades lúdicas. Então, todo o processo de apropriação, produção e objetivação de conhecimentos vão exigir situações de ensino-aprendizagem lúdicas. E pensando que as crianças se apropriam melhor por meio de atividades lúdicas, nós poderíamos estar pensando situações de ensino-aprendizagem de leitura e de produção de textos, que envolve a linguagem oral e a linguagem escrita por meio de atividades lúdicas. Nesse sentido, nós poderíamos destacar que a linguagem escrita tem lugar na educação infantil. A linguagem oral e a linguagem escrita precisa ser repensada também nesse contexto de discussão, na lógica de formação de sujeitos leitores e produtores de textos, tendo o texto enquanto a unidade básica. O locus da educação infantil, pensando a formação de sujeitos leitores e produtores de textos, precisa ser discutido na medida em que nós entendemos a linguagem oral sendo aquela mais espontânea, que abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade, e acompanhada pelo tom de voz, gesticulações, expressões faciais. É a linguagem produzida no cotidiano por meio das nossas conversas, por meio das brincadeiras dialogadas. E a linguagem escrita? A linguagem escrita não é apenas a representação da linguagem oral, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o tom de voz, com as gesticulações, as expressões faciais. E aí, para a gente poder estar dando mais um sentido, nós usamos as pontuações, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, e por aí vai. Agora, quando nós vamos trazendo essas duas questões, formação de leitores e produtores de textos, e considerando o tempo e espaço da educação infantil enquanto um tempo e espaço de produção da oralidade e da escrita,
Nós precisamos trazer para a discussão a questão do texto e da leitura com objetivo real, motivo real e interlocutores reais. A leitura do mundo, a leitura dos livros de histórias, a leitura de imagens, a leitura dos objetos que permeiam o nosso cotidiano, a leitura da organização da sala, a leitura do modo como os coleguinhas estão interagindo. Esse tempo-espaço é um tempo-espaço de leitura. Esse tempo-espaço é um tempo-espaço de oralidade e de leitura. E aí nós estamos respondendo se também é um tempo-espaço de escrita. É um tempo-espaço de produção de textos? E aqui nós poderíamos dizer o texto na perspectiva da oralidade. As crianças produzem textos, inventam histórias, contam casos, falam do que gostaram, conta que o coleguinha fez alguma coisa na hora do recreio que não gostou, né? Fala que não gosta daquele tipo de alimento, conta sobre o passeio que fez no final de semana, desenham, fazem desenhos, criam com massinha. Estão produzindo textos na dimensão da oralidade e na dimensão das artes. Mas também quando elas estão procurando escrever do jeito que sabem, né, procurando registrar por meio da escrita, mesmo que ainda não saibam escrever conforme o sistema alfabético, elas estão produzindo textos nessa dimensão escrita. Porque as crianças têm o que dizer e por que dizer, e aí nós precisamos ensinar o como dizer por meio de significativas situações de ensino-aprendizagem. Considerando todas as questões que nós discutimos até aqui, como que você responderia à indagação inicial? A linguagem escrita tem lugar na educação infantil?